E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. I think I developed a friendship with dogs early on because they just have a special faithfulness that's always there. I became a professional dog trainer to use the gifts that God has given me to help others. That's why I train service dogs for veterans and first responders. But I always wonder if it's enough. Upward. I constantly evaluate if my life has purpose and if I'm fulfilling it, if I'm doing what I'm supposed to do, or am I just treading water? Because I don't want to miss 1 second of my purpose. Looking back, and I always say I see God backwards because I see what he was doing way before I knew it. But when I want to do it my way, I really mess things up. There's a lot of discipline that needs to happen in order for a dog to function at the high level of obedience that we expect, and it's a lot of work. At the end of a training session where I see a handler and a dog connect and achieve some type of goal or a milestone, it's the greatest satisfaction they can be. And you see, this is really gonna help this person. This is really what we're here for. It's happening. I get really excited. I honestly believe that being obedient is the best life. Hello, hello. Hello. How are you? 5 years ago, I reconnected with my estranged father, and that's just something I never ever thought could happen. But when he became a believer, he just had this insatiable appetite to learn the Bible, and he began to watch Dr. Stanley. When we obey God, God always blesses obedience without an exception. The anxiety is gone. The fight's over, conflict's over, you did what he said. Just watching my father grow as a believer and finding his purpose is inspiring me. One of the things I love about Dr. Stanley's message, Obedience Always Brings Blessing, is that he teaches in a way that it just makes sense. And I feel like that's the way our Heavenly Father would teach us. Obedience comes from a loving father or a loving handler, the same as we don't want our dog to run in the road. Our father protects us through obedience. But there was times when I was being asked to be obedient and I didn't know what was going to happen at the end. But I can absolutely look back at all the things I've experienced, good and bad, and see that God was faithful, because obedience always brings blessing.
I look at my life now and I feel so blessed because of the husband that I have, of the relationship that I have with my father, my home, the fulfillment of the work that I do. And it's all because of the obedience of trusting and following God's plan. And it's working out exactly as He designed it. A seguir em contato, coragem para obedecer. Obedecer a Deus é sempre a coisa certa a fazer, a coisa mais sábia a fazer, mas nem sempre a coisa mais fácil a fazer. E quando você pensa sobre sua vida e o que Deus requer de nós, todos nós temos que admitir que às vezes não é o mais fácil. Às vezes pensamos, por exemplo, nosso jeito é o melhor jeito. Nosso jeito é um jeito mais fácil. É um jeito que é menos caro. Há menos dor. E às vezes, se você e eu obedecermos a Deus, vai haver dor, pode haver sofrimento, pode haver rejeição, pode haver perda. Você diz, por que vou querer obedecer a Deus se pode acontecer tudo isso? Eis a razão. Porque Ele diz, qualquer que seja a circunstância, ouça. Nosso Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus se dedica a abençoar e guiar seus filhos, mas Ele também se dedica a nos encorajar a sermos obedientes a Ele, porque Ele sabe que a coisa mais sábia que podemos fazer, a melhor coisa a fazer, a coisa mais inteligente que podemos fazer, é ser obediente aos princípios da palavra de Deus. Esta é uma mensagem intitulada simplesmente assim, Coragem para Obedecer. E a passagem da Escritura que quero abordar é a passagem da Escritura que minha mãe me deu ao pregar meu primeiro sermão, bem antes de eu ir pregá-lo naquela noite. Tenho certeza que ela percebeu que estava um pouco assustado, um pouco inquieto. Ela me deu este versículo. A qualquer momento, em todos esses anos, eu tinha cerca de 17 ou 18 anos na época. Daquele momento em diante, o que quer que eu tenha enfrentado na vida, este versículo tem sido a âncora, a rocha, aquele que eu sempre volto. E cito para mim mesmo de novo. E também cito para Deus, pedindo sua ajuda e orientação. Então, se abrirem no Antigo Testamento, no livro de Josué, neste primeiro capítulo, quero que leiamos os 9 primeiros versículos desse capítulo juntos. E vamos começar no verso 1. É um capítulo muito importante. E aconteceu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, atravessa este Jordão, tu e todo o teu povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso território. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não o deixarei nem o abandonarei. Sê forte e corajoso, porque tu darás a este povo a posse da terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente sê forte e muito corajoso. Tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O livro desta lei não se aparte da sua boca. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então você, ouça isso, porque então você fará o seu caminho prosperar, e então você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não trema nem fique desanimado, pois o Senhor seu Deus está com você, onde quer que andar. Agora, embora essa tenha sido uma mensagem de Deus para Josué, ouça com atenção. É uma mensagem para nós no século 21 da mesma forma. Porque a chave
para ter uma vida corajosa e uma vida ousada de fé e prosperidade, o tipo certo de prosperidade e sucesso é achado nessa passagem da Escritura. Se ouvir com atenção e crer no que você ouviu, Deus vai mudar algumas coisas em sua vida que precisam ser mudadas e provavelmente pensou que não poderiam ser mudadas. Então, vamos tirar um momento para olhar o contexto do que estava acontecendo na vida de Josué neste momento. Moisés levou os filhos de Israel à beira da terra prometida 40 anos antes. Havia um problema. Tiveram falta de fé. Eles enviaram 12 espiões para olhar a terra. Eles voltaram em apenas 2. Josué e Caleb foram os que disseram, nós podemos tomar. O resto deles disse, não, porque eles têm cidades muradas e todas as desculpas que deram. Agora, aqui está Josué, no mesmo lugar, com a mesma proposta diante deles, como você lidera todo este povo para uma terra prometida que Deus lhe deu, e onde há 7 nações que eles terão que enfrentar para cumprir o propósito de Deus para eles aqui. Então, quando eu vejo isso, eu penso nisso. Por que Josué precisaria de tanta coragem? Bem, número 1, ele estava entrando no lugar incrível de Moisés, que era como Deus para aquele povo. Tinha sido o líder deles desde o começo. Estava entrando no lugar dele. Era o líder daquele povo. É uma questão aqui que desafiou. O número 2 é isto. Levar aquele povo para a terra prometida que Deus havia dado a eles e, sabendo que havia cidades moradas e seus guerreiros eram guerreiros ferozes e eles tinham problemas de comida e água, e levar todo aquele povo para aquela terra era aparentemente uma tarefa impossível. Mas não era impossível porque Deus disse a ele, tenha coragem, porque os guiará para a terra prometida. Mas eu só quero que você veja, essas eram coisas que poderiam tê-lo deixado com medo. Esta é a razão pela qual Deus disse a ele 3 vezes, seja forte e corajoso. Forte e corajoso, ele disse. Uma vez seja forte e muito corajoso, porque sabia o que estaria enfrentando, os desafios que enfrentaria, a ideia de treinar aquelas pessoas para lutar, a ideia de mostrar a elas como cuidar de si mesmas, comida, água, roupas e tudo mais. Aquelas muitas pessoas, talvez em torno de 1 milhão de pessoas por aí, talvez menos que isso, agora muitos deles morreram no deserto, mas tinham filhos. Então seria como mover uma enorme multidão para o território inimigo. E comparados aos inimigos, estavam menos preparados, exceto que estavam fazendo a vontade de Deus. Então o que acontece? Deus sabia que haveria tempos desanimadores, mas disse a ele 3 vezes, seja forte e corajoso. Agora preste atenção. Se está orando ou lendo a palavra de Deus e Deus diz algo com você e você sabe que Ele está falando com você, quando você volta a Ele novamente e Ele diz a mesma coisa, ou está lendo a mesma passagem, outra passagem, Ele diz a mesma coisa a você, observe com atenção. Deus, Ele não se repete porque Ele esqueceu de alguma coisa. Ele repete a si mesmo para nossa proteção, nossa sabedoria, nossa orientação. Então, Ele disse a ele 3 vezes, seja corajoso, porque sabia o que ele enfrentaria. Então, as dificuldades que ele enfrentou, nós enfrentamos dificuldades. E eu quero encorajar você a ver o que Deus disse a ele especificamente, porque quero que você olhe para todas as promessas. Todas as promessas que Deus... Agora, por que ele não diria apenas uma vez, Josué, seja forte e corajoso, ponto. 3 vezes ele disse... Uma vez disse, tenha cuidado para fazer, de acordo com o que eu lhe disser para fazer. Por que disse isso? Porque ele sabia que Josué era humano como qualquer outro, que ele seria tentado, seria provado, e Deus estava assegurando a ele que estava com ele. Então, vamos olhar essa passagem. Volte para, por favor, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele não diz, pode ser. Ele não disse lutar bem, ele disse, eu já dei a você. Promessa número 1. Desde o deserto a este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates e toda a terra dos heteus até o mar grande, em direção ao poente, será o vosso território, falando do Mediterrâneo. Ouça isso.
Outra promessa: ninguém poderá resistir a você durante todos os dias de sua vida, ou seja, se levantar contra você com sucesso, porque Deus estará com ele. Assim como eu fui com Moisés, serei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Ser forte e corajoso, porque tu darás a este povo a posse da terra que jurei a seus pais que lhes daria. Uma promessa. Tão somente ser forte e muito corajoso. Tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Você diz, bem, sou apenas uma dona de casa. Vou te fazer uma pergunta. Diga-me um trabalho mais difícil do que ser uma esposa piedosa, vivendo com o marido e criando filhos piedosos. Em uma sociedade que é tão absolutamente ímpia. Todos temos responsabilidades. Todos temos desafios na vida. E ouça o que ele disse. Este livro da lei não se aparte da tua boca, mas medite nele dia e noite. Por qual razão? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Agora você diz, como eu aplico isso na minha vida? Bem, é muito simples. O que significa meditar na palavra de Deus? Era a chave para tudo o que aconteceu na vida de Josué. Meditar na palavra de Deus significa que você a lê. Agora preste atenção. Você lê, você faz essa pergunta. O que você está me dizendo, Deus, nesta passagem da Escritura? Você faz essa pergunta. Está tentando me dizer algo sobre a maneira como estou vivendo? Algo que quer que eu faça que eu tenha esquecido? Há alguém com quem você quer que eu fale? Existe algo na minha vida que você quer chamar minha atenção? Algo que quer que eu lide? Alguma maneira na minha vida que você quer mudar? Algum hábito na minha vida que você conhece e quer mudar? Deus, o que é isso na minha vida? O que está dizendo a mim? Eu garanto a você, Ele quer fazer de você a melhor pessoa que você pode ser. Ele quer que você tenha o melhor caráter. Quer que você seja uma pessoa piedosa. Ele quer prosperar você. Ele quer te capacitar para ter sucesso no que você faz na vida. Ele quer que você tenha o caráter, quer que você tenha o conhecimento, quer que você seja capaz de fazer o seu melhor em tudo que você faz. Então te faço essa pergunta. Por favor, não responda, iria machucar meus sentimentos. Quantos de vocês fecham a Bíblia no domingo e abrem no próximo domingo? Não responda, por favor. Espero que nenhum de vocês façam isso. E acho que a maioria de vocês lê as Escrituras. Mas eis o que quero que vejam. Ele disse, este é o Deus que sabe de tudo, dizendo a Josué, a quem ele ama, Josué, tenha cuidado. Tenha cuidado para meditar nela dia e noite. É fácil sair do caminho. Porque, ouça, estamos falando sobre isso. Isso é palavra de Deus. Isso é mensagem de Deus. Isso é Deus pessoalmente falando a você por sua palavra. Ele sabe tudo sobre a sua história, sobre suas fraquezas, fragilidades. Ele sabe de tudo que você vai enfrentar na vida. Sabe do que você precisa, do que quer, o que pensa que quer, o que ele sabe que você não deveria ter. Ou seja, ele sabe o que deve te dar, como ele vai prosperar você. Ele sabe mais do que qualquer pessoa no mundo. Ele diz, medita na minha palavra dia e noite. Ele sabia que Josué precisaria continuar voltando e ver o que Deus dizia para liderar aquele povo com sucesso. Vamos olhar como um pai. Como um pai, precisa estar na palavra dia e noite. Quer ler uma passagem curta ou uma passagem longa, cabe a você. Como você vai saber ser um pai piedoso? Um avô piedoso, uma mãe piedosa? Um filho, uma filha piedosa? Se você não está tendo uma conversa contínua com Deus, e é disso que se trata, meditar em sua palavra. Lembre-se das perguntas, Deus, o que está dizendo a mim? O que eu preciso mudar, o que preciso alterar em minha vida? Qual é a chave para essa coragem? Meditar na palavra. Então agora veja isso. Quero dar a vocês uma lista de coisas que acontecem quando começa a meditar na palavra de Deus. E veja se isso não é o que gostaria em sua vida. Número 1, os frutos disso. Isso acalma seu espírito. Quando está preocupado, inquieto e desanimado e quer o conselho de alguém, te digo que o melhor conselheiro do mundo se chama DTP.
Deus Todo-Poderoso, Jeová. Então, o que acontece? Ler a palavra acalma seu espírito. Porque acha que as pessoas, quando estão se sentindo perturbadas, elas leem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E podem citar isso de cor e salteado. Elas têm versículos na Bíblia que acalmam seu espírito. Segundo lugar, purifica nosso coração. Quando você lê a palavra de Deus, o que Deus faz? Ele diz, por exemplo, a palavra de Deus, ele diz, é uma lâmpada para os meus pés. Ou seja, vai me mostrar o caminho. Luz para o meu caminho. Ele vai nos mostrar coisas na nossa vida que não deveriam estar lá. E coisas que o agradam, que estão na nossa vida. Então, ilumina nosso caminho. Então, em terceiro, por exemplo, aguça nossa percepção. Quando nós lemos a palavra de Deus e começamos a meditar nela, começamos a entender coisas que não entenderíamos de outra forma. E eis o que vai acontecer. Você vai ler uma passagem e você vai dizer, bem, o que significa essa palavra? E vai descobrir. E vai pensar, bem, onde mais fala disso nas Escrituras? E Deus vai te levar passagem após passagem. E o que você vai descobrir é que você constrói esse banco de promessas. Você tem um banco de promessas. Quantos de vocês têm um banco de promessas? Bem, algum de vocês tem, o resto está mal. Vocês não têm um banco de promessas. Ouça isso, por exemplo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Ele endireitará suas veredas. Está no meu banco de promessas. Deveria estar no seu banco de promessas. Porque todos precisamos de direção. Ele diz, eu te ensinarei o caminho que deve seguir. Eu te guiarei com meus olhos em você. Preciso de direção. Está no meu banco. Poderíamos continuar e continuar minhas promessas favoritas e as suas promessas favoritas? O que ele está dizendo é a confiança que nós temos nele. Que se pedimos alguma coisa de acordo com sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. No banco. Agora, se você não lê a palavra de Deus, não tem nada no banco. Espiritualmente está vazio. A melhor coisa a colocar no seu banco são promessas. Promessas e ouça. No banco que Deus deu a você em seu coração e seu espírito. Você o enche com as promessas de Deus e ouça, você é rico, próspero. Ele vai te mostrar como prosperar nas coisas que você precisa prosperar. Então, claro, o próximo é esse, sabe? Poderíamos ter um sermão para cada um desses, mas esclarece nossa direção. Ou seja, há momentos na sua vida que você pensa, Deus, o que devo fazer? Devo comprar isso ou não devo? Devo aceitar esse emprego ou não devo? Devo continuar a namorar esta jovem ou não? Devo comprar esse carro ou não? Ou seja, Deus vai lhe dar uma clara direção do que fazer. Então, a seguir, confirma ou adverte nosso conselho. Quando pergunta aos outros o que deveria fazer, cuidado a quem está perguntando. Cuidado para que estejam lhe dando conselhos piedosos, porque é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas farão o que acham que fará você se sentir bem. Não é o que está procurando por sabedoria. O melhor lugar para buscar sabedoria é a palavra de Deus. Ficaria surpreso com o quão específica a palavra de Deus é em algumas áreas quando está pedindo direção para isso. Então, é claro, aumenta a nossa fé. Quando você obedece a Deus, Ele te abençoa como nunca Ele tinha antes. O que acontece é que isso constrói sua fé ao longo do tempo. E quando você pensa na palavra de Deus, de fato não há nada que fortaleça a nossa fé mais que isso. Eis o que Deus diz, eis o que Ele faz. Eis o que Deus disse, eis o que Ele faz. Eis o que Ele avisou, eis o que Ele faz. E eis o julgamento de Deus, porque eis o que Ele disse que faria. Sempre cumpre sua palavra. Isso aumenta a nossa fé. Então, é claro, o último, Ele nos guia para o sucesso. Ou seja, pense nisso. Deus não quer que você seja um fracasso em nada que você faça. Preste atenção. Ele não quer que seja um fracasso em nada que você faça. Ele pode permitir que você fracasse para te ensinar algo que Ele quer que você aprenda, para que você seja o sucesso que Ele quer que você seja. Então, todos nós já tivemos fracassos, por assim dizer, decepções na vida, rejeição e todo o resto. Mas se você se lembra, Romanos 8, 28, ele transforma isso para o bem. Olha para a minha própria vida. Coisas que você pensaria que não há algo bom que possa sair disso. Cada uma vez, Deus torna isso para o bem se o obedecermos e apenas fazer o que Ele diz. E quero dar a vocês uma última afirmação que eu tenho sobre a minha mesa. E eu a leio provavelmente não todo dia, mas quase todos. De fato, eu a tenho aqui.
Veja isso. Quando um homem ou uma mulher tem a convicção de que ele ou ela está fazendo o trabalho que Deus lhe deu para fazer, existe um zelo e uma coragem na alma dele ou dela que todas as forças deste mundo não podem destruir. Então a questão é esta: você está fazendo o que Deus o chamou para fazer neste momento da sua vida? Está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Ou está fazendo escolhas na vida ignorando a palavra de Deus? Ouça o que ele disse. Ele promete que se você vai meditar em sua palavra, Ele fará seu caminho próspero. Você vai ter sucesso. Não importa o que aconteça, Ele transforma para o bem. Se deseja obedecê-lo, lembre do que dissemos bem lá no começo. É sempre sábio obedecer a Deus. Sempre, sem exceções. E essa é minha oração por você. Que seja sábio bastante para obedecê-lo, meditando em sua palavra, seguindo suas direções, andando em obediência e observando-o a fazer sua obra maravilhosa em sua vida. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.